Olá, eu me chamo Flaviane de Oliveira e faço parte do grupo de estudos linguísticos teóricos e aplicados sobre a expressão da espacialidade, orientado pela professora Aparecida Araújo. Hoje eu apresentarei o trabalho intitulado Construindo um Corpus Paralelo de Cenas de Movimento, Anotação Semântica e Morfossintática de Amostras em Inglês, que teve como colaboradores Suelen Matos, Fernanda Bocelli e Tarles Carvalho e apoio financeiro da FAPEMIC. Nesse trabalho, eu vou explicar um pouco sobre a expressão de movimento entre línguas que apresentam padrões lexicogramaticais diferentes, de acordo com a tipologia proposta por Tome, que embasa esse trabalho. Dessa forma, falaremos um pouco sobre a diferença entre as línguas de moldura verbal e as de moldura de satélite. O corpus de análise utilizado para esse trabalho foram trechos retirados do livro The Adventures of Tom Sawyer e suas traduções automáticas geradas pelos tradutores Google, Bing, Sistrum, DeepL e Reverso. Mas, primeiramente, vamos responder as perguntas: o que é um corpus e o que é anotação? Um corpus linguístico é um conjunto de dados linguísticos autênticos e organizados sistematicamente em um computador, e eles são muito utilizados para estudos linguísticos de tradução e análise do discurso, entre outros. Um corpus paralelo é um conjunto de textos que podem ser comparados de alguma forma, normalmente são textos em línguas diferentes, então é muito usado para tradução. A anotação é a colocação de códigos que auxiliam no processo de desambiguação lexical e também permite a descrição de padrões léxico-gramaticais, como é o caso que estudamos aqui. Esses códigos são colocados como etiquetas ao lado de cada palavra em um texto, que é chamado de texto cru ou texto limpo. Temos a etiquetagem automática, que é um tipo de anotação de classes de palavras ou pós, do inglês Parts of Speech. Essa etiquetagem é feita por meio de um software. A notação semântica é mais complexa e o principal problema tratado pelos pesquisadores na área é o problema da ambiguidade. Como o significado é mais fluido que as categorias gramaticais, a etiquetagem semântica automática está muito menos desenvolvida. Por isso, essa proposta é realizar uma anotação. Nossa proposta é realizar uma anotação manual das categorias semânticas representativas dos componentes que constituem o evento de movimento. A justificativa para esse trabalho é que uma fase anterior da pesquisa observou-se que os tradutores automáticos tendem a cometer erros nas traduções de eventos de movimento quando estão envolvidas línguas de tipos diferentes. Sendo assim, podemos encontrar equívocos nas traduções automáticas do inglês para o português, por exemplo. Por isso, estamos estudando esses eventos e tentando etiquetá-los semântica e sintaticamente para que finalmente essas traduções possam ser inseridas em um algoritmo de tradução automática, trazendo melhorias para a tradução. O propósito de se realizar a anotação morfossintática e semântica nas amostras é para tentar produzir um algoritmo em fase inicial que possa auxiliar os tradutores automáticos, visto que eles aprendem por meio de um número astronômico de exemplos. Esse processo, chamado de aprendizagem profunda, é oneroso do ponto de vista ambiental, demanda tempo, tem custo e tem alto custo e é pouco eficiente quando a tradução envolve fenômenos como a construção léxico-gramatical, objeto desse estudo. Para falar um pouco sobre as tipologias de Tome, para ele, para esse autor, as línguas são divididas em dois tipos de acordo com como elas expressam o movimento. Temos as línguas de moldura verbal, que são aquelas que tipicamente codificam o trajeto no radical do verbo. O português, juntamente com outros idiomas neolatinos, pertencem a essa tipologia. E a gente tem as línguas de moldura de satélite, que expressam o movimento nos chamados satélites, que podem ser, por exemplo, partículas ou prefixos. O inglês e outros idiomas germânicos se enquadram nessa categoria. Para exemplificar, eu trouxe aqui uma frase em inglês e a tradução dela em português. Então, a gente tem scrambled up the high board fence, escalou apressadamente a cerca alta de tábuas. O exemplo em inglês, a partícula up, traz parte do trajeto, enquanto em português o verbo escalar deixa subentendido esse trajeto que é para cima. E a maneira está no verbo scramble e em português no advérbio apressadamente. Na metodologia do nosso trabalho, a gente construiu o nosso corpus de análise a partir da leitura de Tom Sawyer, sua versão original em inglês, escrita por Mark Twain, e em português, traduzida por W. Lagos. Assim, selecionamos trechos que continham cenas de movimento. Todos os eventos de movimento original foram transpostos para uma tabela e alinhados com as traduções profissionais para a língua portuguesa. Cada amostra recebeu uma anotação identificadora específica, contendo informação sobre o número, capítulo, sobrenome do autor, número da amostra, as iniciais
dos tradutores humanos e automáticos. Selecionamos 5 tradutores automáticos para traduzir as cenas de movimento com Google Translate, Systrum, Bing, Reverso, DeepL. Todos os trechos originais foram colocados nesses tradutores e as traduções foram registradas na tabela. Os resultados foram avaliados e verificou-se um nível elevado de erros em função da diferença nos padrões léxico-gramaticais. As amostras de eventos de movimento originalmente expressos no padrão de moldura de satélite. Traduzimos essas amostras para português obedecendo o padrão de lexicalização de moldura verbal, com o objetivo de torná-las o mais naturais possíveis. Realizamos a anotação semântica e morfossintática desses trechos em inglês e suas respectivas traduções. Para a anotação semântica, empregamos os códigos das categorias conceituais disponibilizados por Slow em 2006 e adaptados para essa pesquisa. Optamos por não empregar as etiquetas sintáticas fornecidas por Slow. Em vez disso, para as anotações morfossintáticas do inglês, foi escolhido o etiquetador Clause da Universidade de Lancaster, que contém um tagset próprio para realizar as codificações morfossintáticas dos excertos escolhidos. Escolhemos o tagset 5 e essa etiquetagem automática foi revisada para corrigir erros. Esse software também tem um tokenizador que separa cada palavra individualmente para receber o código morfossintático. Mais sobre a plataforma Clause. Clause é um sistema de etiquetagem de língua inglesa cujo objetivo é atribuir a cada palavra de um texto em inglês uma indicação de sua classe gramatical. Na tela, vocês podem ver algumas das siglas, que são os códigos e o que elas significam, e eu vou mostrar para vocês também nos exemplos do nosso corpus. A gente tem, na primeira fase, Scrambled Up the High Board Fence. Então, a gente tem no Scrambled um passado de um verbo lexical. Depois, a gente tem no Up um advérbio. O The, a gente tem o artigo. O High, um adjetivo. E o Board Fence é o nosso substantivo no singular. Na segunda, was flying down the street with a tingling rear. A gente tem o was, que é o passado do verbo be. Um flying, que é um verbo no gerúndio, down, que é uma preposição, o the é o nosso artigo, street também substantivo no singular, with preposição, a artigo novamente, tingling é o adjetivo e rear também substantivo no singular. Para as anotações semânticas, a gente utilizou essa legenda, então o símbolo underline é colocado antes do código semântico do lado direito da palavra que ele codifica. M1 é para maneira no verbo e M2 se houver outra maneira. A gente utiliza a expressão, o código MWE, quando a gente tem uma palavra, uma expressão de múltiplas palavras, então pode ser um sintagma nominal, uma locução, por exemplo. Quando houver mais de uma MWE, a gente vai numerar, por exemplo, MWE1 e MWE2. Quando houver uma barra antes do MWE, que indica o final dessa expressão de múltiplas palavras. O G, ele codifica o terreno. O R é utilizado quando tem-se uma relação de movimento no espaço sem direção, como, por exemplo, far away ou high. L é utilizado para indicar o trajeto retilíneo, X codifica a extensão do movimento e T é utilizado para indicar a relação com o tempo do movimento. Aqui as anotações semânticas, então a gente tem no Scramble a maneira 1, o up é a direção, a gente tem o início de uma expressão de múltiplas palavras, que também tem dentro dela o nosso terreno, então a gente tem ali o GR, que é um terreno, e tem a palavra high, que como eu expliquei antes, é um espaço sem direção, é uma relação de movimento no espaço sem direção. E no 2 a gente tem aí was flying down the street, então a gente tem no flying a nossa maneira 1, down a nossa direção, o início de uma expressão de múltiplas palavras. Dentro dela a gente tem nosso terreno, que também é retilíneo, porque é uma rua, né, streets, então GL. With a tingling here, a gente tem aí uma outra maneira que está fora do verbo. Então, por isso, é M2. Aqui a gente tem o resultado preliminar, que é uma amostra da organização do nosso corpus. Então, para o inglês, a gente tem a anotação semântica e a morfossintática, e a mesma coisa para a tradução em português, a anotação semântica e a morfossintática. Concluindo, a gente vai continuar esse processo de construção manual dessas anotações semânticas do nosso corpus, continuar utilizando os conceitos de Stone e Slow em estudos teóricos e nas discussões internas do grupo de pesquisa para solucionar dúvidas e dar seguimento ao projeto, para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo final, que é fazer com que a máquina aprenda a entender o padrão semântico das línguas em questões e, finalmente, melhorar as traduções automáticas. Aqui estão nossas referências bibliográficas. Muito obrigada!